Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia do Pré-ENEM Legal e venho trazer uma super aula para vocês aqui com interpretação de mapas. Por que é uma super aula? Porque sempre vai ter análise de gráficos, tabelas e mapas na prova do Enem. E se tem um mapa na prova, a resposta está no mapa, tá? Então fiquem espertos com essa aula para você interpretar os diversos tipos de mapas que podem cair na sua prova. Então bora lá para o primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos um mapa corocromático nominal. E nesse caso aqui é dos biomas brasileiros, tá? Gente, primeiro que a prova do Enem agora, ela vem colorida, vocês têm essa sorte, tá? Antes ela vinha em escala de cinza, né? 50 tons de cinza na prova, agora ela vem colorida. Isso é legal pra caramba. Porque você consegue identificar pelas cores. Olha que legal. Então esse caso aqui tá muito pelas cores. E por que ele é nominal? Ele traz aqui cada cor, ele traz na legenda qual é o bioma que representa. Então eu tenho aqui de verde aqui a Amazônia, então bioma amazônico. Eu tenho aqui esse amarelo mais clarinho aqui, é a Caatinga. Nós temos o Cerrado de laranja. Esse lilás aqui nós temos o Pantanal. Esse verde mais clarinho é a Mata Atlântica. Nós temos os Pampas Gaúchos lá embaixo com um tom mais avermelhado. E o sistema costeiro brasileiro ele vem de azul. Então nesse mapa tu consegue identificar qual é o tamanho do bioma aqui nesse caso, né? Porque pela proporção de cores a gente consegue ver que a Amazônia é bem grande, né? Então, olha, é legal. A gente consegue saber também que a posição a Amazônia está na porção oeste do Brasil. Então, ela é mais ocidental em território brasileiro. O sistema costeiro, que está de azul, claro, é o litoral brasileiro, né? Está na porção leste, né? Que vai de norte a sul. Então, é toda essa parte aí que pega a parte de mar, né? A parte oceânica. O Pantanal está ali no cantinho entre o Cerrado e a Amazônia, então você consegue identificar facilmente. O que o Enem pode cobrar num mapinha desse, por exemplo? Como o Enem já cobrou e gosta muito de falar sobre questões ambientais, né? Problemas climáticos, por exemplo. Ele pode perguntar assim, ó. No último decênio, ou nos últimos 10 anos, né, para a gente entender, o bioma apresentado abaixo representa um grande índice de desmatamento. Aí ele vai pegar lá o Pantanal e vai colocar uma observação além das cores. Por exemplo, uma rasurazinha, uma ranhura e tudo mais. Ele vai identificar com algo diferenciado o que ele está cobrando. Ou seja, onde é que está a resposta? Está lá no mapa. Então, se ele colocou um quadradinho lá no Pantanal, é porque ele quer falar do Pantanal. Fica essa dica para vocês. Bora olhar outro tipo de mapa aqui. Esse aqui é um mapa físico, tá? Como a gente chama aqui na geografia física, né? Mas só que é um mapa de altimetria. Ou seja, ele vai falar da altitude do relevo. Então é um mapa de relevo. E ele está mostrando assim, ó. Pelas cores também dá para identificar. Ele meio que dá um contraste em 3D. O que está de verde, esse verde mais escuro, são as regiões mais baixas. A gente consegue perceber que são as depressões brasileiras, tá? Ou as planícies brasileiras. Já é uma dica legal para vocês no seguinte. Onde é que está essa parte mais verde? Por ser a parte mais baixa, é onde passa a maior parte dos rios. Então são as depressões. Aqui nós temos identificado, ó, nessa parte aqui, ó, a depressão do Rio Amazonas. Tá? Se você pegar esses tons mais amarelos, seriam mais os planaltos, né? São aqueles planos, são regiões planas, mas um pouquinho altas. Então são planos altos, planaltos. Nós temos aqui ó, o Planalto das Guianas, nós temos aqui o Planalto da Serra do Divisor, aqui no Acre, nós temos o Planalto dos Parecis, em Rondônia, ou seja, são lugares um pouquinho mais altos e a cor amarela identifica isso. E se você pegar as regiões serranas do Brasil, ela está com um tom aqui ó, mais para o vermelho, mais para o rosinha. São as áreas mais altas do país. Então isso aqui tudo é região ó, de serra. Tá vendo? No Brasil. Então eu consigo identificar pelo mapa as depressões, as planícies e os planaltos ou regiões serranas. Então fica bem legal também. E claro, não esqueça, ó, aqui nós temos a legenda do mapa. Tá? Então na legenda a gente consegue ver que o que está de verde escuro tem 0 metros de altitude. O que está de vermelho passa dos 1.800 metros de altitude. Então isso também vai identificar na leitura e para chegar na resposta que a questão vai trazer. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui.
Esse aqui é bem interessante pelo seguinte, ele fala da distribuição espacial. O que seria distribuição espacial? Onde é que está localizado o elemento que eu quero trazer no mapa, ou que eu quero que você identifique na resposta. Então assim, eu trago um objeto, nesse caso aqui desse mapa de shopping centers, e onde é que ele está distribuído espacialmente pelo território brasileiro. Então aqui no mapa a gente consegue ver, ó, cada ponto vermelho desse é uma concentração de shopping. Tá? E aí nós percebemos, obviamente, aqui essa concentração muito grande no Sudeste. Por que aqui vai ter mais shopping center no Sudeste? Porque é onde eu tenho a maior concentração populacional. Então, se eu tenho maior população, eu tenho maior demanda por mercadorias, e aí, claro, eu vou ter mais consumidores, eu tenho mais unidades. E aí nós temos aqui no litoral brasileiro também uma quantidade interessante de shopping centers, e no sul do Brasil. E aí ele pode trazer, por exemplo, o seguinte, esse mapinha é um mapinha de 2007, se eu não me engano. Claro que aumentou de lá para cá, mas ele pode falar assim, o que levou à concentração de unidades de shopping centers no Sudeste brasileiro? Gente, no contexto econômico histórico brasileiro, isso dá a resposta. Onde teve uma concentração populacional, onde tem um maior poder aquisitivo, aí tem toda a questão da industrialização brasileira, que é ali no Sudeste que começa. Então isso é muito interessante. Assim como ele pode perguntar, por que aqui, ó, na região norte, nós temos uma menor quantidade de shopping centers. E é claro, nós temos um quantitativo menor de população. A demografia aqui é bem menor. Inclusive, a região norte, ela é chamada também de vazio demográfico, tá? A gente tem, em média, aí, 4 habitantes por quilômetro quadrado. No Sudeste, a gente passa de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso também identifica. Um outro ponto que eu quero frisar aqui com vocês no mapa, vocês percebam aqui, ó, que tem uma linha de shopping centers até chegar em Rio Branco. Essa linhazinha aqui, ó, é justamente a BR-364 e onde a gente tem a concentração das principais cidades, tanto no Acre, Rondônia e Mato Grosso. Então, as rodovias também proporcionam a formação de grandes centros urbanos, por consequência, traz um poder econômico, tá? E um comércio muito maior. Então, com um mapinha desse, pode ser um mapinha, mapa de shopping center, que o Enem pode falar muita coisa, tá? Pode trazer muita coisa. Contexto histórico, econômico, político, distribuição socioespacial, enfim, tá? Fiquem espertos com esse mapa. Aqui nós temos um mapa, esse mapa aqui é bem interessante, que é uma anamorfose. Gente, não parece, mas é o mapa mundi que está aí. Tá? E aí você olha e fala assim, cara, que mapa zoado. Isso é o mapa mundi. Olha a América aqui, ó. Tá vendo? Um negócio estranho, bem fininho. Cadê o Brasil? Cadê a América do Norte, né? Sumiu. Em compensação, nós temos aqui, ó, países do Oriente Médio gigantescos. E aí, o que esse mapa tá falando para ficar tão deformado assim? Olha aqui na legenda, ó. Anamorfose mundo, refugiados por país de origem. Ou seja, a gente quase não tem. Sabe quem está se destacando aqui, ó? É a Colômbia, que tem bastante refugiado. Não é o Brasil que está grandão. No Brasil, a gente quase não tem refugiados. Então, o Brasil não vai se destacar nesse mapa. Nos Estados Unidos, quase não tem pessoas saindo dos Estados Unidos por alguma crise. Então, os Estados Unidos não vai aparecer. Em compensação, nós temos aqui Afeganistão, nós temos a Síria, nós temos o Sudão, Somália, Ruanda, República Democrática do Congo, ou seja, são lugares em que a população, por algum motivo, seja um motivo político, econômico, bélico, eles estão saindo desses lugares e pedindo refúgio em outros lugares. Então, nesse mapa, o que ele trouxe de destaque foi o local que ele quer mostrar assim, se é de refugiados, onde é que sai mais refugiados? Eu olho no mapa e vejo qual é o país que está maior. Opa, se esse país aqui está maior, é porque tem o maior número de refugiados saindo dele, tá? Vou mostrar outra anamorfose aqui para vocês, para a gente pegar só outro exemplo. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu estou falando sobre população. Então, quem é que vai se destacar no mundo em relação à população? A Índia e a China. São os 2 países mais populosos do mundo. Então, nesse mapa, quais serão os 2 maiores destaques do mapa? Índia e China. Se eles são os mais populosos, eles serão os maiores países representados nesse mapa. Só lembrando, ele não está representando o tamanho real do país. Ele está mostrando, destacando o que ele quer que você veja.
Aquele lá era refugiado, esse aqui é população, tá? Então fiquem espertos com esses tipos de mapas e eu espero muito que essa aula tenha ajudado vocês e vocês fiquem espertos, tá? Vão estudando aí em casa para ver outros tipos de mapas também, para saber como é que faz essa análise e tudo mais, tá ok? Sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia e espero que essa aula tenha ajudado vocês na prova do Enem.